Fala galera, Little Tom aqui hoje, trazendo para vocês Terra 1, minissérie em 4 edições brasileira, com um pouquinho de Estados Unidos ajudando, né? Saiu aqui pela Abril Comics, Abril Jovem se arriscando aqui com quadrinhos autorais. E aqui ó, talvez até mais importante, o logo da Cabeça Comics. Até fazer propaganda aqui em mim dele, ó. Esse cabecinha aqui fui eu que desenhei. Agora as cores, essa coroa, esse modelo aqui do adesivo aí foi o nosso amigo Walter que fez. Parceria minha e dele para fazer o selo aí da Cabeça Comics. Então vamos dar uma olhada aqui na revista da Abril. Isso aqui saiu em 98, né? E eu achei assim surpreendente. Li só hoje, não li na época. E é melhor do que eu esperava, bem melhor mesmo. Assim, não que seja nada, nossa, como é inovador e tal. É uma coisa, né, fruto dos anos 90, uma época em que super-heróis não estavam, né, numa fase muito boa. Mas é até digna de nota, viu? Vale um 8 bem bonito. Talvez até mais, dependendo, né, de como você veja essa história. Então, o que que trata isso aqui? A gente vê logo aqui de cara um alien, né, e um ser humano, né? Vamos falar da equipe antes. Sérgio Figueiredo, que eu me lembro, esse é o famoso Figa, que era um dos lendários lá da Abril Jovem, junto com o JP e o Elcio de Carvalho. Aí além dele aqui, a gente tem o David Campitti, que é um quadrinista aí americano, editor, contrata aí uns brasileiros para desenhar para ele. Lilian Mitsunaga nas letras. Esse Carlos Mota que faz o desenho aqui é a única coisa que eu conheço desse cara, é esse trabalho aqui. E ele, assim, emula o traço do Deodato, que é quem faz as capas. Essa capa aqui é do Deodato, né? Mike Deodato Jr., né? O nosso Deodato Borges Filho. O Carlos Mota emula muito bem o traço dele, né? Igualzinho o traço do Deodato. Tem poucos momentos assim que muda alguma coisa. Jubran, né? Alexandre Jubran, responsável pelas cores. Estúdio Art Comics na produção. Lilian Mitsunaga nas letras. E aqui embaixo tem os agradecimentos, né? Criado e editado pelo Sérgio Figueiredo. Joe Bennett criou o visual dos embaixadores, que são esses alienígenas da capa. Elcio de Carvalho, sem o qual isso não seria possível. 1998, Abril S.A. Então vamos lá. Esses alienígenas aqui, eles aparecem como uma coisa assim boa, né? Que são super evoluídos e tal. E aí esse ser humano aqui, ele tá contando a história do mundo se acabando, né? E assim, a humanidade, né, acabou com o planeta. E a gente fica naquela, tá, nenhuma grande novidade até aí. Mas o que que ele dá uma diferenciada aqui talvez dos clichês, né? É porque tem alguns pequenos plot twists aqui. Achei bem interessante justamente essa parte dos plot twists. Porque a gente só vai descobrir certas coisas quando a história de cada edição termina, né? Você vê que o mundo se acabando, você vê uma daquelas alienígenas lá, né, morrendo, você não sabe por quê. Ela deixa essa esfera para esse menino. Esse menino é o cara que tá chorando aqui, o adulto aqui, né? Ali, propaganda das coisas maravilhosas da época. Marvel vs DC série 3. Eu só li a 1, né? Teve 3 séries. Pai, deve ser ruim demais isso. Esse Terra 1 deve ser melhor. Então você vê mais cenas aqui com os aliens e tal, e mais cenas de seres humanos. E a gente fica naquela, essa aqui deve se passar na Terra do futuro, tal. Mas na verdade não é isso. Esses humanos aqui que a gente está vendo, eles não são terráqueos. Eles são de outro planeta, né? Eles são aliens também, né, pra gente. Aí eles tentam fugir do mundo deles, né, que estava morrendo, numa nave e tal, com 2 milhões de pessoas, para procurar refúgio, procurar algum planeta, né, que pudesse abrigar toda essa gente, o pessoal dormindo e tal. Aí tem essa outra nave aqui, que é a nave dos alienígenas aí, com esse visual metálico e tal. Isso não é a pele deles, depois a gente vai descobrir, são armaduras. Aí tá aqui o cara que estava contando a história, ele acaba sendo desintegrado. E ele estava lá junto com os alienígenas, né, coloridos aí de armadura e tal. Aí você vê aqui uma alien humana malhando,
né? As bundas gigantes aí da época e o cara tem músculo até no zóio. Aqui a primeira coisa que a gente acha estranha é aquele cara ali sendo desintegrado. Ali, rapaz, a revista brasileira tem dessas coisas, né? Um pouquinho de nudez, né? Uma nudez leve aqui. Mas veja, não tem aviso de nada. Naquele tempo ali, anos 90, ainda era peso pesado aqui o negócio. Não tinha aviso de porra nenhuma, não tem censura de nada. O menino pega na banca, abre bunda pelada e o menino corre pro banheiro, né? O que mais que temos aqui? Aqui a gente vai ver mais detalhes sobre esses aliens ultramusculosos aqui que tem cara de ser humano. Rapaz, acho que não tem sutiã não, né lá? Aonde vivem esses aliens? Oh, rapaz, anos 90 dá saudade. E aí termina a primeira edição, a gente vendo uma coisa esquisita. As esferas que acompanham esses alienígenas, ela fica flutuando ali, o alienígena abre a cabeça e a esfera sai voando e você... Que diabo é isso que está acontecendo? A gente fica sem entender, né? Uma coisa que eu senti falta, vendo aqui a prévia, né, do número seguinte, foi de extras. Não é explicado aqui o processo. Como é que eles fizeram? Como é que eles convenceram a Abril a publicar isso aqui? Né? Como é que eles conseguiram gastar dinheiro da Abril nisso aqui, cara? Porque a edição é legal. Se você ler, você acha uma história interessante. Não é, nossa, nada demais, como eu falei, mas o fato de ser brasileira, feita por brasileiros, tem um apoiozinho do David Campitt lá, né? Tem um negócio externo, devem ter tentado vender lá fora também, né? Ainda mais que era o traço da moda da época, né? E tudo, ó. Me admira a Abril ter conseguido fazer, né? Rapaz, tem cada coisa aqui. Eu falei do menino correndo pro banheiro, né? O cara falando aqui, ó. Esse programa de sexo virtual é demais, dá até vontade de bater uma. Coisas de revista nacional, pai. Tem hora aqui que você acha graça mesmo. Aí você vê aqui da época, ó, Bill Clinton, Fernando Henrique Cardoso, ó, os presidentes aí do período, né? As Spice Girls aparecem aqui, ó. Tem umas coisinhas aqui que quem foi dos 90 vai reconhecer. Quem era pelo menos adolescente, né? Criança lá nos 90, não sei se a pessoa reconhece aqui algumas coisas que o desenhista Carlos Mota colocou, né? Não sei se estava no roteiro, né, do Figa, né, do Sérgio Figueiredo, ou se foi invenção do cara, mas tem muita referência aqui que a gente pega assim, nossa, que legal, então que coisa tosca, né? Uma tosqueira que eu tô vendo aqui nesse primeiro quadrinho é que aqui na frente é desenho, mas lá atrás os prédios ao fundo são foto. E é um JPEG com a qualidade lá embaixo. É tosqueira legal. Então aqui, ó, os alienígenas coloridos, eles chegam na Terra e eles convencem os seres humanos de que eles são coisa muito boa, que vão nos ajudar e tal. E aí, apesar do visual estranho, grotesco deles, né, a galera confia, né? Fica vendo eles como se fossem deuses, né? Ou então super-heróis e tal. Aqui essa Terminal City da Vertigo da época. Nunca li isso aqui. Com certeza o cabeça já leu. Então vai desenrolando aqui a história. A gente vê um pouco mais sobre os outros alienígenas humanos aqui. A alienígena descobriu como é que são as mulheres terráqueas e resolveu fazer uma roupa piriguetaça aqui, né? Pra vir o planeta Terra e ser bem recebida. Aí o piloto aqui da nave, né? O capitão é o marido dela. Ele gosta, né? Dá um maior valor aqui. Aquela hora lá do banho também tem um diálogo engraçado lá, que são irmãs, né? A esposa do capitão e a outra que tava nua lá. E aí ele quer tomar banho junto com elas, a esposa bota ele pra correr. Cara, quis transformar aqui num filme pornô de repente, né? Aí aqui a gente vai descobrindo realmente que os aliens coloridos não são coisa muito boa. Você fica desconfiado, né? Porque eles falando para os humanos sobre os outros aliens com cara de gente, né? Que estão chegando, aí mostra essa imagem aqui para eles, ó. Isso aqui me lembrou muito os demonitas, né? Do Wildcats. Era mais ou menos isso aqui. Eles eram humanos, né? Só que, na verdade, eles eram aliens disfarçados. Aqui a gente fica na dúvida, né? Quem é que está mentindo? São os aliens coloridos ou são os aliens humanos? Porque o que ocorre? Os aliens humanos chegam aqui na Terra em busca, né, de abrigo e tal. Olha aí, falando nos Wildcats,
Wildcats X-Men só li os 2 primeiros números. O primeiro é muito bom, o segundo é legal, os outros 2 eu não li. Aí ela faz umas armaduras meio transparentes, né, pra deixar bem claro, né, tipo assim, aquela mensagem subliminar de que a transparência é porque eles são transparentes, eles estão falando a verdade. Só que eles captam transmissão da Terra e vê como os seres humanos estão vendo eles, né? Então aqui a gente fica naquela, nossa, então eles são os heróis, né? E os aliens coloridos é que são os vilões da história. Aí aqui, né, se eu estraguei a surpresa de alguém, me perdoe, né? Uma revista de 98, não tem como eu não dar um spoiler velho. Aí pronto, a nave dos caras chegam aqui na Terra. Prévia da próxima edição e nada de comentário sobre como foi feito, né? Você só vê um pouco do lápis ali do cara. Mais uma capa aqui do Deodato. Como diria o seu Madruga, traição. Sempre começa com uma frase de uma pessoa famosa, né? Primeiro foi o Carl Sagan, no 2 eu não me lembro. Aqui no 3 é o Gore Vidal, escritor americano. Aí mais uma ceninha, punheta, mulher tomando banho lá na cachoeira. Agora, quem conhece o traço do Deodato da época, me diga se isso aqui não é puro suco de Deodato. Total, cara, total. Queria saber por onde é que anda o Carlos Mota hoje, né? Se ele ainda desenha, se assumiu outro nome. Talvez ele fizesse parte do Deodato Studios na época, né? Não sei. Deodato tava pegando trabalho demais e precisava de gente para ajudar ele, né? E aí tinha vários pequenos Deodatos que ajudavam ele. Muito provavelmente esse aqui era um, viu? Porque ele emula bem demais o Deodato. Essa repórter aqui, que aqui tá com um tronco extremamente fino e estranho, ela duvida, né, dos aliens e tal, das intenções deles. Aí eles convidam ela para entrar na nave, né? Que antes eles não deixavam. Isso depois que os humanos alienígenas caíram aqui na Terra, né? Caíram lá na Amazônia. Só que aí, eles procurando lugar para se abrigar, eles veem, né, desmatamento e tudo. Aquelas coisas que a gente sempre protesta, né, que acontecem na Amazônia. Outra propaganda da Vertigo, A Mão Invisível, essa aqui é bem legal, essa eu tenho. Aqui é dentro da nave dos aliens coloridos. Ó. Eles têm uma espécie de biosfera aqui e tal. E aí aqui é que ela vai começar a descobrir os segredos dos aliens, dos coloridos, né? Enquanto isso, a alien humana faz amizade com o cara lá, pega uma carona dele. Parece a novela nova da Globo que começou aí. O que mais que acontece aqui? Propaganda do Capitão América aqui, Homem-Aranha, pelo McFarlane. Aqui as ideias. Os aliens coloridos convencem, né, os humanos de que os alienígenas humanos são malignos, né? Aqui ficou um pouco estranho essa anatomia aqui do tronco dela. E aí eles convencem, isso aqui eu achei muito forçado no roteiro, eles convencem os caras a não só usar o exército contra os aliens humanos, mas eles convencem os caras a usarem bombas nucleares para atacar a nave dos aliens humanos, que tá cheio de gente lá esperando para chegar na Terra, né? Só que aí também, o exagero ele convence aqui o Clinton ou o Kill Vale lá da época. Olha, isso aqui tirou do spawn total. Essa repórter aqui com a CNN do lado. Ele convence o Clinton a lançar não só um míssil nuclear, mas 5 mísseis nucleares para acabar com a nave dos caras. E o pessoal achou exagerado, mas beleza, lançou os mísseis, confiaram nos aliens, né? Eles estavam ajudando, né? Eles curavam as pessoas, alimentavam, criavam máquinas. Ó. Tem uma das alienígenas coloridas aqui que cria maquinário. Mais uma propaganda da época, Glory. A Glory foi publicada aqui com vários especiais. Estava acompanhando as postagens do meu amigo Ed Pontes. Faz até um tempo que eu não vejo as postagens dele. Que ela saiu aqui em vários especiaizinhos, né? Em vez de publicar uma revista mensal com a Glory. Eu achei uma maneira interessante de publicar. Podiam ter usado isso em outras coisas também. Isso aqui tá chupadaço do Jim Lee. Uma cena que parece muito com uma cena daquela X-Men de luxo lá que vendeu milhões, porque a galera comprava 10 para depois tentar vender futuramente e ficaram tudo encalhado. Beleza, a nave é destruída.
E aí que a gente vai começar realmente a ver as provas de que os aliens coloridos aqui sempre foram os traíras. Aqui, esse pessoal, esses 4 aqui, eles acabam sendo salvos por acaso por uma esfera, né, que estava acompanhando eles aí. A esfera transporta eles e eles sobrevivem à explosão, né? Enquanto isso, acontece a explosão dos outros mísseis em vários lugares do mundo, né? Ó, Paris, Estados Unidos, Japão, Brasília. Uma frase legal do Asimov: a violência é o último refúgio do incompetente. E aqui você vê um mapinha, né, da América. Mais uma vez sem extras. E vamos para a conclusão. A cena aqui do dia 8 de... Quanto é que foi, irmão? 8 de fevereiro. E a galera quis derrubar, destruir tudo lá em Brasília. Os alienígenas já tinham feito isso muito antes. Então pronto, aqui, né, os caras são vilões mesmo e tal. Já tá tudo revelado. Aqui a Abril ficou meio sem espaço, então não tem abertura. Não tem lá no final o expediente. Ó, o expediente ficou dentro da história aqui, igualzinho revista americana, mesmo jeito. Título pequeno, né? Ou título não, os créditos pequenos aqui, né? E aqui embaixo o expediente da Abril Jovem, né? Publicado aqui, ó, setembro de 98, 4 edições mensais. Então, beleza, tem a explosão lá dos mísseis. Esses outros mísseis, eles tinham uns esporos que iam mudar a Terra, né? Esses esporos iam acabar com a humanidade e tal. E quem sabe da verdade vai tentar impedi-los, né? Que são os 4 sobreviventes lá da nave dos humanos alienígenas. E a esferazinha, né? Aí esse número 4 é o melhor número, na minha opinião. Porque essa história, ao contrário do que acontece na maioria das vezes, ela tem um crescendo de qualidade. Vai ficando mais interessante, né? No final aparece aqui um cientista maluco aqui. Eu acho que isso aqui é o Figa. Porque teve umas entrevistas aí com a galera da Editora Heróica, que estava lançando um livro, né, sobre como era a Editora Abril naquele tempo e tal. E que eu me lembro, o Sérgio Figueiredo é bem parecido com esse cara aqui. Aí aqui você vê que isso aqui na verdade é uma armadura, né? Ele abre aqui a cabeça, ó, igualzinho acontece com o Schwarzenegger no filme lá do Vingador do Futuro, né? E o cara tá aqui humano. E eles ficam naquela, nossa, mas então eles não eram alienígenas, né? Isso era uma sobrepele, né? Uma armadura. Aí ele se torna humano e ataca aqui a repórter, né? E tal, ó. Ela tenta resistir, mas aí no fim das contas... Isso aqui eu achei pesado, né? Também para ter numa HQ assim, de banca, para qualquer pessoa pegar e ver, acontece um estupro aqui. Esse cara aqui, esse alien humano, ele pega a repórter e ele estupra a repórter, assim, com o cientista ali vendo e chorando e pedindo para ele não fazer isso com a menina e tal. Um negócio bem pesado, viu? Isso aqui não aconteceria HQ americana, não. Pelo menos não no Marvel e DC da vida, né? Aí a gente começa a descobrir as coisas, né? Sobre as esferinhas que acompanham eles. A gente vê que, na verdade, são muitos trajes aqui que eles têm, ó. E aí vai ser contada a história deles. Enquanto isso, a aeronáutica brasileira tenta atacar a nave lá dos aliens, né? Sem muito sucesso, só que o plano dos aliens começa a apresentar alguns problemas. E aí até mesmo essas naves velhas do Brasil podem prejudicá-los, né? Eles até falam aqui que é uma tecnologia ultrapassada e tal. Aí aqui, ó, a repórter ela acaba morrendo, né? Vítima da violência lá do alienígena. Aí os aliens humanos chegam, encontram com o cientista, e aí a esferazinha vai começar, né, a agir. O cara pede para a esfera salvar a repórter, e enquanto isso, vão acontecendo outras tretas. Aqui, o que ocorre? Esses aliens, quando eles se transformam em humanos, né, os aliens coloridos, eles meio que perdem os poderes. Ó. Eles viram gente normal, quer dizer, meio normal, né? Essa cabeça lá atrás, os peitos lá na frente desse jeito, a coluna dela tá toda torta aqui, né? Bem estranho. Aquelas poses forçadas da época. E aí é contada a história dos alienígenas. Foi o que eu achei mais interessante, mais criativo. Eles são seres andrógenos que vivem num lugar que é como se fosse um paraíso. Eles não têm religião, né? Para começo de história. Eles não têm... que mais ele diz aqui, ó?
Nossa tecnologia não agride a natureza, não tínhamos religião e a única coisa sagrada para nós era o nosso lar. E aí eles aproveitavam as coisas. Até uma cena meio LGBT aqui, ó. Esses dois correndo, pelados aqui. Só que aí ele revela aqui também uma coisa interessante, ó. Isso aqui também já é uma coisa meio trans, talvez, ó. Eles assumem a forma que eles quiserem, né? Quando eles querem prazer e tal. Então, pode virar homem, pode virar mulher, eles viram o que eles quiserem. Achei isso aqui muito legal. Essa HQ, ela é precursora de tendências, na verdade, porque tem várias protagonistas femininas aqui, que fazem coisas realmente importantes para a história. O que mais que tem aqui? Ó? Aí conta o que acontece com eles. Esses alienígenas, de noite, em vez deles dormirem, eles se transformam em uma espécie de energia, que são as esferas que a gente vê durante toda a história. E aí, um desses aliens inventa os trajes de contenção. E aí eles podem continuar agindo de noite, porque eles, na forma de energia, eles só podiam vagar por aí, não podiam fazer nada. E com os trajes, não. Aí, quem inventou assume essa forma aqui, e aí inventa mais outras coisas. Ela inventa esferas de memória e esferas de teleporte, que dão a eles alguns poderes. Aí o que acontece? Começa a dar errado quando tem um problema no Sol deles. E aí a radiação que atinge o planeta muda, e aí eles mudam, né? Eles perdem o controle do corpo deles durante o dia, não ficam mais sempre transformados em humanos de dia, né? E em esferas energéticas de noite, isso acontece sem eles quererem. Outra cena de traps aqui, ó, mulher com cara. Várias cenas de sexo aqui nessa HQ, né? E aí, o que acontece? Eles decidem procurar outros lugares para habitar. E aí é que começa eles a visitar planetas, só que fica difícil achar, não é fácil encontrar nenhum planeta que possa abrigá-los, né? Que tenha uma atmosfera parecida com a original deles e tal. E eles começam a se desentender, porque alguns querem fazer dos outros mundos como se fossem colônias, né? Assim, no sentido de dominar completamente, exterminar a cultura e tal. E essa cientista principal, que inventou as esferinhas com poderes e as armaduras, né? Ela não concorda com isso. E aí esses outros aqui, eles matam ela, ou tentam matar, né? Eles perfuram o traje dela, porque agora eles dependem dos trajes para viver. Quando eles saíram do mundo deles lá, eles não estavam mais conseguindo controlar, né? E aqui eles perderam o controle total, tinha que ficar dentro da armadura. Só que aí eles não conseguiram convencer os outros de que a cientista morreu atacada por alienígenas, né? Eles entenderam que ela foi morta por eles mesmos, pelos próprios companheiros, e aí começa a desunião dentro da própria raça. Eles começam a se dividir entre dois lados e se matar, né? Ficam bem humanos mesmo, né? O que mais que acontece aqui? Mais luta. Aqui o alien tá perdendo os poderes, né? Porque ele tá quase virando humano. Aí ele é alvejado aqui pelos caças brasileiros e acaba sendo destruído, né? E aí alguns vão morrendo. E a repórter que tinha morrido, ela foi, entre aspas, ressuscitada pela esferinha, né? Que tentou salvá-la. Toda aquela lembrança que a gente vê é porque a esfera se juntou com o corpo da repórter e agora as duas personagens, né, as duas mulheres, a humana e a alienígena, se tornaram uma só. Aí ela meio que ressuscita aqui, né, pra se vingar do cara lá, né, que estuprou e matou ela. E aí conseguir resolver a história, né. No fim das contas, os aliens são derrotados, né. Prova-se para a humanidade que eles estavam mentindo o tempo todo. A galera passa a acreditar nisso, né? Eles são presos, né? Eles não morrem. Os três aqui que não morreram são presos. Os humanos alienígenas são recebidos na Terra. Trabucos noventistas aqui embaixo, não pode faltar. Um cara que meio Lex Luthor, aqui embaixo ele é um dos aliens do bem aí, né? Eles assumem nomes humanos e tal. Aí aquela galera que caiu na Amazônia, né? Mostra a Lorona lá, que é irmã da esposa do capitão. Ela critica o fato deles terem aceitado as coisas nos termos humanos, né? Porque a nave onde eles vinham, com 2 milhões de pessoas, foi destruída pelos seres humanos. E aparentemente eles esqueceram, né? Os 4 aqui. Esses 4 astronautas aqui deixaram pra lá.
E ela não quer deixar para lá, né? E ela não está errada. Só que ela vai agir do jeito dela, né? Com a ajuda desse cara aqui que ela encontrou lá na Amazônia e tal. Aí ela vai ficar sendo uma espécie de rebelde aí, meio MST, né? E aí os outros que ficam na Terra, né, são acolhidos pelos humanos e resolvem fazer missões aí e tal para que eles evoluam tecnologicamente. Aí, aqui dizendo, eles colocam a nave, né, no espaço de novo, escolhem um novo nome, né, para a nave para fazer as pesquisas e tal. E aí essa nave é que é a tal da Terra 1. E aí a história acaba. Não tem extra, não tem nada contando detalhes sobre a produção. Isso eu achei uma falha grande. Porque a história é interessante. E sendo uma HQ brasileira, eu acho que eles tinham que ter dado mais valor, sabe? Mostrado, incentivado, mostrado, a produção foi assim, assim, assado, a gente passou por isso e por aquilo. E tentar fazer a galera comprar, né? Comprar a ideia. Porque isso aqui não teve nenhuma continuação. E eu acho que não teve justamente porque não deve ter tido esse tipo de incentivo. Talvez lá fora também, se é que foi lançada lá pelo David Campitti, ela não teve um retorno muito bom e eles resolveram não gastar mais dinheiro com isso, né? Uma pena, mas ficou aí de lembrança essa história da Terra 1. Melhor do que eu esperava, como eu disse, não é grande coisa, mas uma história que tem um crescendo positivo, eu acho que vale a pena você ler. E para quem é nostálgico da época, até guardar. Vou conservar isso aqui durante algum tempo ainda. Não sei quanto, mas não pretendo me desfazer dela tão cedo. Então tá aí para vocês, galera, Terra 1 da Abril Comics. A única tentativa da Abril Jovem de fazer quadrinhos assim, bem estilo americano que eu me lembre. Lerotão vai ficando por aqui. Se você teve paciência de ver até o fim, agradeço. Curte, comenta, compartilha, dá o sininho, dá um joinha, né, ou dá um dislike aí, tanto faz. De acordo com a sua vontade, meu filho, minha filha. Valeu! Lerotão vai ficando por aqui. Goodbye. Até o próximo vídeo.